Fala galera, vamos reagir aqui a um áudio que lançou hoje dia 5 de setembro. Cara, esse áudio daqui, ele deveria estar passando em Jornal Nacional, em todos esses jornais de merda, né, da TV brasileira, análogo àquela vez que passaram áudio da Lava Jato, né, da Vaza Jato no caso, né, lembram aquela vez que hackearam o chat que tava o Dallagnol, o Moro e divulgaram todos os áudios que tinham lá? Isso daqui que lançou hoje é muito mais grave. Se aquilo, numa escala de 0 a 10, aquilo fosse, sei lá, 3, isso aqui é 9. Eu vou passar aqui o vídeo e vou ir comentando. Quem quiser se inscrever aí, eu sou novo no YouTube, então quem quiser dar uma moral aí, eu agradeço. Vamos lá. Bom, agora a gente muda de assunto para trazer mais um capítulo da Vaza Toga. Um áudio revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Contextualizar, o Tagliaferro, que é quem está divulgando esse áudio, ele já não está mais no Brasil, né? Ele está na Itália, ele foi embora porque era óbvio que se ele ficasse no Brasil ia ser atentado contra a democracia, iam dar um jeito de prender o cara e proibir ele de dar entrevista, aprender todo o material dele, igual aprendem todo mundo. Ele não ia mais ter esse material se ele estivesse no Brasil, né? Eduardo Tagliaferro. Nessa gravação, o Vieira admite a Eduardo Tagliaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Eduardo Tagliaferro. Esse Ayrton Vieira, cara, que é o juiz que é o capataz, né? Que é o capataz do Moraes, ele claramente tá naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ele não podia dizer não pro Moraes, só que ele sabia que estava fazendo merda, né? Ele sabia que o que ele estava fazendo, se viessem atrás dele, ele ia rodar. E pro azar dele, vieram, né? Documentos ou relatórios, já que esse era lotado no TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu. Cristina é a chefe de gabinete. É a chefe de gabinete do Moraes. Só para ficar claro, foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E, em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas, pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho... Que foda, né? Você ouvir um juiz falando assim. É tipo um áudio que a gente manda pra um brother nosso, né? Pô, cara, quebra aquele rolê pra mim lá no Detran, que se for eu, vai dar merda. Cara, o cara é juiz, cara. E não sei se vocês já participaram de uma audiência. Cara, você tem que falar excelentíssimo, tem que tratar o cara como se fosse Jesus que reviveu na Terra. Eles exigem que tratem eles desse jeito, né? Mas quando eles estão no íntimo deles, você vê, né, que não passa de uma máscara, né? Como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício pro presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse. Poxa, Ayrton, que chato, né? Você teria que fazer a coisa dentro da lei, né? E aí iam ver que não é dentro da lei se tu fizesse dentro da lei, né? Poxa vida. Essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um... De compadre, né? Que no compadre é mais fácil. No múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós temos... É chato, né? Poxa vida, seguir a lei é chato, né? Concordo, Ayrton. Estamos
Estamos de acordo nisso daí. Evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Para quem não... Vou ter que contextualizar de novo. TSE é um órgão, STF é outro. E o TSE é um tribunal que ele tem uma particularidade que é a seguinte: no período da eleição, especificamente no período da eleição, ele ganha o poder de polícia. É o único tribunal que ganha o poder de polícia. Ah, mas qual que é a diferença do tribunal e da polícia? O tribunal só julga. O tribunal não pode ir atrás de levantar prova, porque a partir do momento que tu investiga, tu perde o direito de julgar. É a regra, né, para ser isento. E o TSE ele é o único que ganha poder de polícia e quando ele atua como polícia, ele não pode julgar. Ele ganha esse poder porque eleição é um caso à parte e tal. Só que aí ele deveria mandar tudo pro STF, que é quem vai julgar, para fazer o processo de forma isenta. Mas aqui não, aqui o que está rolando é o seguinte: eles deram... Eu peguei um frame comprometedor dela aqui, né? Eles deram poder de polícia para o órgão e quem estava mandando que o órgão ia investigar era o juiz que estava no outro tribunal, entendeu? É como se o juiz, sei lá, vamos supor que estão desconfiado que, sei lá, você roubou um carro. Aí o juiz que está desconfiado manda a polícia ir lá te investigar, entendeu? Tipo, não pode ser assim, né? Senão o juiz ele ganha superpoder, né? Só para esclarecer, Constância, é um áudio que foi enviado pelo juiz auxiliar do ministro Moraes, Ayrton Vieira, ao perito criminal Eduardo Talhaferro. Acho que ele explicou muito bem como é que funcionava essa engrenagem ilícita, ilegal, irregular ali, de gabinete clandestino entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, porque vale lembrar, o Talhaferro era lotado, ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas as ordens vinham do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF. Então ali havia uma transferência de obrigações entre funcionários lotados em diferentes tribunais. A explicação do juiz Ayrton Vieira é super didática, não tem como não entender, né? E remete a outros casos que a gente sabe já também, da vaza-toga, né? De que o Alexandre de Moraes mandava fazer alguma coisa e depois ele descobria qual selo ali usar, se ia ser o TSE ou se ia ser o STF. Quer dizer, ele usava isso como algo intercambiável, né? Se voto auditável e voto impresso não pode usar como sinônimo, senão leva pito da caminho. É tipo o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Chaves, você aceita um churros? Sim, seu Madruga. Por favor. Me vê mais um churros. TSE ou STE dá no mesmo para Alexandre de Moraes. Isso é mais um caso de ilegalidade, de ilícitos cometidos pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio. Acho que essa vai ser a imagem da thumb, o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Verdadeira milícia que Alexandre de Moraes montou ali no TSE/STF. Essas denúncias estão vindo à tona com provas, né, do telefone do Talhaferro. Elas tinham que parar o país. Tá furando um pouquinho a bolha. Que merda, né, cara? A gente tá... Ninguém mais assiste televisão, né? Ninguém que tem QI de 3 dígitos assiste televisão. Mas, porra, isso daí devia estar, caralho, coletiva de imprensa, devia estar, porra, o que o presidente vai falar disso? Lembra na época da Vaza Jato? O presidente tinha que se pronunciar. Como assim o presidente... Pergunta se alguém da Globo foi lá pedir qual que era a opinião do presidente nessa porra, entendeu? O que o STF vai falar disso? Eles nem perguntam, cara. Eles nem perguntam porque o rabo preso é tão grande que Caralho, ficou muito puto. É igual o fotógrafo lá que foi demitido, cara. Aquele fotógrafo foi demitido, que pegou o dedo do meio lá, é um recado, ó, nem questionem, entendeu? Na velha imprensa, um ou outro veículo está publicando, o Estadão publicou, pasmem, uma reportagem até séria mostrando as denúncias contra Alexandre de Moraes e seus abusos, né? A Globo ainda não tomou muito conhecimento do que está acontecendo, não. Mas isso era para ter parado o país. O caso envolvendo os empresários do grupo, do WhatsApp, que eu fazia parte, né, e que receberam Polícia Federal às 7 da manhã nas suas casas ou empresas, por nada, por uma coluna de fofoca do Guilherme Amado. Agora que eu vi que tem o Trump, um patinho do Trump aqui. Que o Alexandre de Moraes usou como única evidência para mandar a Polícia Federal e depois entrou numa máquina do tempo, retroagiu e disse que não era só aquilo, para criar embasamento falso para sua decisão. O mesmo Guilherme Amado, que levou uma reportagem sua também, entre aspas, levou a prisão do Felipe Martins, porque viajou para os Estados Unidos em escafedeu-se. Isso tudo tem que ser investigado, nós estamos lidando com uma quadrilha.
quadrilha com vários cúmplices, vários vassalos, né, obedecendo ordens esquisitas de Alexandre de Moraes. Isso, em outros tempos, ia suscitar investigação da imprensa, dos órgãos competentes, ia parar o país. Agora, a gente está vendo o esforço de boa parte da velha imprensa para jogar debaixo do tapete essas denúncias. Pois é, esse áudio é escancarado, né? Porque ele está compartilhando com o Talhaferro. Olha, como é que eu vou te pedir para fazer um relatório sem mais nem menos? Vai ficar muito escancarado. Então ele estava ali combinando como dar o verniz de legalidade, Augusto. Basta, Paula, esse áudio, essa gravação, para afastar um juiz do cargo, para aposentar o juiz. Basta isso aí. Em vez de eles Deveria, né? Deveria ser o suficiente. Isso não é igual aquelas bobagens que eles falam ou apresentam, ela fingindo que se trata de alguma prova nesse teatrão que eles montaram em Brasília para condenar o ex-presidente Bolsonaro. Isso é seríssimo e basta. Não, o cara está confessando um crime. O foda é que todo mundo que deveria tomar uma atitude com isso aí é conivente, né? Senado, Câmara, os outros juízes. Infelizmente, galera, a gente não tem ninguém. A gente não tem ninguém que pode fazer nada, entendeu? É só tomar as providências determinadas aí por lei. É isso aí. Diga, Piotr. Com relação ao doutor Ayrton, o CNJ não vai se manifestar, porque o ministro do Supremo não pode ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o doutor Ayrton pode. Por muito menos o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público ficavam perseguindo procuradores e promotores pelo país e também juízes, no caso do CNJ. E agora? É quase que uma confissão. Lembro que caçaram o Dallagnol porque ele deu palestra, né? Foi o suficiente. São claríssimos de como fazer um negócio ilegal se tornar parecer legal. Veja só, ainda ele chama de mínimo divisor comum. Temos entre nós o mínimo divisor comum, que seria o ministro Alexandre de Moraes na fala que ele tem com o Talhaferro. Agora, já que estamos falando de jornalistas aí, estatizados, é bom lembrar que o Talhaferro ofereceu uma parte do material, que seria inédito também, à Veja, que não quis publicar, e eu falava... CNN. Também estava lá com o material e não teve coragem de publicar. Você vê, né? Muito bem. Não teve coragem de publicar, mesmo ele estando na Itália. Ele ofereceu para a CNN da Itália e não publicaram, cara. Veja, a CNN e a Folha... Lembrem que a Folha começou a publicar e ela parou no meio do caminho porque já tomou um enquadro, né? Então não tem imprensa mais, não tem Senado para frear, não tem outros juízes para frear, não tem Câmara para frear. E estamos a Deus dará. Valeu, galera.